Olá pessoal, hoje, 2 Samuel capítulo 8, as vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Mateg-Ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas para serem servos de Davi, pagando tributo a ele. Feriu Davi também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando tributos, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ele ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi feriu o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, o rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele a ferir os sírios no vale de Sal, a saber, 18.000, e pôs guarnições em Edom, em todo Edom, e todos os edomeus ficaram como servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele fosse. Reinou, pois, Davi sobre Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ahilude, era cronista. Zadok, filho de Aitude, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peteleus. Porém, os filhos de Davi eram ministros. 2 Samuel capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu faça-lhe benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: sou teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse o rei: onde está? E disse-lhe Ziba: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul.
teu pai e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o teu filho, o filho do teu senhor, tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim faz. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era ele coxo de ambos os pés. 2 Samuel, capítulo 10, Davi derrota os amonitas e os sírios. E aconteceu depois disso que morreu os filhos de Amon, o rei, e também o seu filho Hanum, que reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor: Hanum, porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecer essa cidade, para espiar e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Rebote-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E então ele disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei eu a te socorrer. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram diante de Abissai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e veio a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles.
do que foi então informado Davi, e ajuntou todo Israel, e passou o Jordão, e foi a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi ficou dentre os sírios, e feriu dentre eles mais de 700 carros, 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali no lugar de batalha. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. Segundo Samuel, capítulo 11, Davi comete um adultério e um homicídio. Aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu ali do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e lhe disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já havia purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo, como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce à sua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel, Judá, todos estão em tendas. Joabe, o meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Eis que eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso da peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerobezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes?
porque vos achegastes tão perto do muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiravam contra os teus servos desde o muro alto, e morreu alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça-te na peleja contra a cidade e derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre.